Olá, pessoal. Estou eu aqui de novo. É uma gravação rapidinha, porque a gente vai falar só sobre o Marco Civil da Internet. Então, essas aulas de Direito Digital, meu nome é Karen Miller Gomes, estamos no ano de 2024. Sobre o Marco Civil da Internet, é uma aula realmente bem rápida, é só para a gente trazer aqui alguns conceitos que a gente abordou. Primeira coisa, a proposta que foi apresentada para essa lei, que é a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet, é muito comum colocar como MCI, conforme está aqui, tá? Ela teve 5 anos de discussão e de participação popular, então não foi uma lei que brotou do nada. Então, já há 5 anos atrás, desde 2009, já estavam sendo tratados esse conteúdo importante e uma regulação importante, principalmente aqui na internet, aqui no Brasil. O que foi levado em conta para a elaboração dessa lei? Então, a valorização do criador do conteúdo, então aqui a gente pode usar como exemplo Spotify, Netflix. Ela é chamada uma constituição da internet, aí entre aspas, porque ela não é uma norma constitucional, mas é porque ela trouxe muitos conteúdos importantes para quem atua na área da internet, tecnologia da informação. Ela estabeleceu regras de responsabilidade civil para os provedores e usuários, embora alguma dessas regras ainda estejam assim sendo discutidas, inclusive no âmbito acadêmico, principalmente a responsabilidade civil das plataformas, porque ela acaba sendo bem diferente do que a gente está acostumado a utilizar como responsabilidade civil dentro do ambiente civil. E ela propõe medidas para preservar a liberdade de expressão e a privacidade. Tem muita gente que fala, e agora a LGPD ela excluiu ou revogou o Marco Civil da Internet? Não, isso não ocorreu. As duas andam juntas. Aliás, a proposta anterior, né, a PL, que foi para que depois foi aprovada, o Marco Civil da Internet e a LGPD, ela era uma proposta única que foi dividida entre duas. Um virou a lei do Marco Civil da Internet e a outra virou a LGPD, tá? Até porque era uma proposta muito densa. E é claro, ela estabeleceu princípios e diretrizes exatamente para garantir um bom funcionamento da web. Então, como objetivo da lei, a gente tem direitos de todos acessarem a internet, então considera como um direito de fato, e a possibilidade de todas essas pessoas terem esse acesso à internet. A outra coisa interessante de objetivo é o acesso à informação, ao conhecimento, à participação na vida cultural. Então imagina que antes, para eu pegar sei lá, dados do IBGE, eu tinha que ir lá na base do IBGE no Rio de Janeiro, ou de repente para eu acessar uma informação algum dado público, que é público porque vem do órgão público, eu não tinha essa facilidade, eu tinha que ir até o órgão para pegar aquele conteúdo. Imagina a quantidade de livros, bibliotecas virtuais que a gente tem hoje, até museus conseguem fazer hoje entrar de forma virtual e fazer um tour virtual por diversos museus, tá? Também um outro objetivo é de promover, fomentar a inovação e o fomento de difusão de novas tecnologias e, por fim, também a adesão de determinados padrões técnicos abertos, ou seja, sem tanta restrição com a propriedade intelectual. Então, também possibilitando outras formas de negócio, modelos de negócio. Então, como fundamentos da lei, a gente tem, claro, respeito à liberdade de expressão, né? Isso é importante, precisa respeitar, até porque é um ponto importante dentro do direito digital, o reconhecimento de uma escala mundial da rede. Esse é um ponto muito importante, porque não adianta eu fazer uma intranet brasileira, eu preciso estar conectado à internet mundial. Então, essa escala mundial da rede, ela é muito importante a gente entender e reconhecer que não adianta eu fazer algo só agora para o Brasil. Eu preciso pensar numa cidadania muito mais planetária e tal. Os direitos humanos, claro, sempre pensando aquele desenvolvimento da personalidade no exercício de sua cidadania,
dois pontos importantes que fundamentaram o Marco Civil da Internet é a pluralidade, a diversidade, a abertura e colaboração. O que que é isso? A gente está num ambiente muito mais aberto, muito mais plural, porque possibilita várias demandas diferentes e formas diferentes de se pensar e de se fazer, e isso tem uma ligação muito forte com a livre iniciativa, a concorrência e a defesa do consumidor, que também fundamentam a nossa lei. E por fim, que a rede ela tem uma finalidade social, social no sentido de não de redes sociais, mas de atendimento a um coletivo e a direitos sociais. Tá? Aspectos importantes do Marco Civil da Internet. Então, aqui a gente tem alguns pontos e eu fiz uns highlights aí de uma forma um pouco mais destacada, porque tem muita gente que acha que esses itens eles só foram abordados com a LGPD, mas o Marco Civil da Internet é tão importante quanto a LGPD. Então, primeiro, a garantia da liberdade de expressão, de comunicação e de expressão do pensamento. Isso é ligado exatamente à liberdade fundamental que cada um tem de expor as suas ideias e as suas opiniões. Outro ponto importante que o Marco Civil da Internet já traz no seu bojo é a proteção à privacidade e aos dados pessoais. Claro, ela não faz uma diferenciação dos dados pessoais sensíveis, mas ela já entende essa importância de se proteger como um novo bem, um novo ativo, né, os dados pessoais. A partir daí, então, a gente tem outras características importantes, que é a preservação da estabilidade, da segurança e do funcionamento da rede. Por isso que eu preciso ter uma rede operando de forma segura, para que todos tenham possibilidade de adentrar nela e ter as suas relações. Mais outro ponto que eu acho que é o mais importante aqui, que é a preservação e garantia da neutralidade da rede. A gente vai falar rapidinho sobre isso. Outro ponto é a responsabilização dos agentes, e aqui a gente viu uma responsabilização um pouco diferente do que a gente tem tratado no âmbito civil. Claro, preservação da natureza participativa da rede, ela é muito mais colaborativa, muito mais dinâmica do que qualquer outra forma de tecnologia. E a liberalidade de novos modelos de negócio. Então, hoje a gente tem streaming, hoje a gente tem o Spotify, vários tipos de streaming que foram novos modelos de negócio. A Uber, existe até um termo uberização, né? O próprio iFood. Então, essa liberdade de criar novos modelos de negócio, ela vai exatamente na ideia e na direção de um fomento de inovação. Então, neutralidade da rede, eu trouxe aqui um exemplo clássico, lá nos Estados Unidos, clássico, né? Ele está virando clássico, que nos Estados Unidos foi proibido o TikTok. Ótimo, aqui no Brasil a gente pode fazer isso pelo Marco Civil da Internet, não, porque a neutralidade da rede ela está lá preconizada no nosso Marco Civil da Internet, dizendo o seguinte, que todos têm a mesma oportunidade de acessar e compartilhar informações de conteúdos, ou seja, não há um tipo de acepção, não há uma diferenciação de quem ou do tipo de conteúdo, mas tudo tem que estar lá. Então eu não posso, porque eu faço parte de um determinado plano de provedor de internet, evitar que eu entre em outro plano. Vou dar um exemplo. Eu assino a Wi-Fi da Claro. E então o Wi-Fi da Claro, ele não deixa você entrar no qualquer site ou qualquer plataforma da Vivo, por exemplo. Não, isso não é permitido aqui no Brasil. Ou seja, eu não posso limitar ou restringir o acesso a determinadas pessoas a determinados conteúdos. Aí eles têm que ser abertos. Então, esse ponto da neutralidade da rede é uma grande diferença que a gente tem aqui no Brasil e que provavelmente não tem de fato lá nos Estados Unidos, porque lá teve toda essa questão, inclusive da proibição do TikTok. Independente das questões comerciais, tá? Que isso possa ter. Outro ponto importante que é a responsabilidade do Marco Civil. Ela está lá no artigo 19, eu vou ler rapidamente aqui para você, para a gente conseguir entender o que é essa responsabilidade e por que ela é tão diferente. Então, fala o seguinte, que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão,
impedir a censura. O provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro após ordem judicial específica. E após essa ordem, ele não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Tá, vamos entender aqui. Tem a violação, ok? É o ato aqui, o fato gerador. A partir daí, se houver uma denúncia, se houver uma notificação, tudo extrajudicialmente, a plataforma pode sim retirar. Então, não é que ela só vai retirar se tiver uma ordem judicial. Mas olha que interessante, a plataforma só poderá ser responsabilizada se ela não retirar após uma ordem judicial. Então, teve a violação, teve uma denúncia, ela não retirou por alguma razão, entrou uma ordem judicial e nessa ordem está dizendo que tem que ser retirado e dá um prazo para isso. Se o conteúdo ele fica indisponível, então perfeito, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade da plataforma. O usuário que colocou aquele conteúdo ofensivo, por exemplo, ou discriminatório, vai ser responsabilizado sim, mas aqui é a plataforma. Agora, se depois de uma ordem judicial permanece o conteúdo disponível, aí sim eu tenho uma responsabilização da plataforma, ou seja, tem o usuário que é responsabilizado, perdas, danos e tudo mais, e a plataforma. O que as plataformas então entenderam, na maior parte das vezes? Que assim, então eu só posso retirar aquele conteúdo se eu tiver uma ordem judicial. Não, não é que você só pode retirar se tiver uma ordem judicial, mas que você será responsabilizado se depois da ordem você não retirar. A plataforma pode retirar antes? Pode, mas e aí ela não tem a questão da responsabilização dela por perdas e danos por causa daquele conteúdo. Tá bom? Eu queria trazer aqui bem rápido esses conteúdos e eu quero agradecer vocês por mais uma vez, 12 minutinhos aí a gente tá junto, tá bom? Obrigada, até mais, até logo.